Tuve la oportunidad de visitarles, no sé cuántos estaban aquí ese día. Há 3 anos tive a oportunidade de visitar aqui, não sei quantos de vocês estavam aqui. Dice Josué que esta es una iglesia transicional. Diz o pastor José que é uma igreja transicional, porque eu expliquei para ele que muitos voltam, sendo gente nova, porque ele perguntou por que não estamos menos de 3 anos. É parte do processo, né? Yo creo que ya él dijo todo lo que yo iba a decir de mi persona y de mi casa, o casi todo. Acho que o pastor já disse tudo que eu ia falar da minha pessoa, da minha casa. Acho que já falou quase tudo. En mi casa está la iglesia Bautista Renacer. Minha casa se reúne na igreja Batista Renascer. Hay 82 hermanos en la iglesia, 82. 82 irmãos na igreja. Ahí construimos ilegalmente un templo, lo que nosotros llamamos nuestro templo, que es un techo en realidad con paredes. Construímos ilegalmente templo que chamamos de templo, mas é só teto assim com algumas paredes. Y ahí usamos toda la casa. Utilizamos toda a casa para las clases de la escuela dominical y el culto de adoración. Para as classes da escola dominical, culto de oração. Allá mis hijos tienen un movimiento grande a través del fútbol. Os meus filhos fazem movimento grande lá na vizinhança, utilizando-se do futebol. Que es un deporte que ha tomado mucho auge en nuestro país. En este momento casi más que el béisbol, que es el deporte nacional allá. O futebol é esporte que está crescendo muito no nosso país, até mais que o beisebol, que é o nosso esporte nacional. Y entonces estamos llegando a los niños y a los jóvenes de Alamar a través del fútbol. Estamos alcançando as crianças aí do nosso bairro de Alamar através do futebol. Y estamos muy felices con ese trabajo, en realidad. Nós estamos muito felizes com esse trabalho. Yo sé que el fútbol significa mucho para los brasileños. Eu sei que o futebol significa muito para os brasileiros. Y Neymar. E Neymar. Ustedes saben que yo recibí al pastor Josué la segunda vez que fue a mi casa con un pullover de Argentina puesto. Eu recebi o pastor José, segunda vez que ele foi a minha casa, eu estava com a camiseta da Argentina, número 10, Messi, ainda pior ainda. No porque yo fuera muy simpatizante de los argentinos ni nada. Não que eu seja muito torcedor da Argentina, nem nada. Sencillamente estaba el pullover y yo me lo puse y cuando él llegó se puso bravo conmigo. Tava a camiseta aí, eu coloquei, quando ele chegou, ele ficou bravo comigo. No me quería dar una laptop que llevaba. Eu não queria me dar um laptop que me levou de presente. Muy bien. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos falar da Bíblia. Né? Ele prometeu que nunca mais ia colocar a camiseta. Sí, nunca más lo he hecho. Estoy realmente muy emocionado. Realmente estou muito emocionado. Uno de los himnos que se cantó aquí es uno de mis himnos preferidos y hace muchos años que no lo cantaba. Uma das músicas que se cantou aqui é uma das minhas preferidas e fazia muitos anos que eu não a cantava. Y doy gracias a Dios por eso. Dou graças a Deus por isso. Vamos a leer un texto en la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Vamos ler texto da palavra de Deus, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Usted lo va a leer en portugués. Sim. Ok, del 1 al 12. Okay. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Eu não sei como os irmãos costumam ler a palavra de Deus aqui, sentados mesmo? Sentados. 5, 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês. Amém. Oremos. Padre, gracias por este momento tan hermoso y gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendice a tu pueblo y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta hora. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Carácter del ciudadano del reino. El carácter del ciudadano del reino. O caráter do cidadão do reino. El Sermón del Monte es la joya de mensaje que nos dio nuestro Señor Jesucristo. O sermão do monte é uma joia de mensagem que nos deu o Senhor Jesus Cristo. Y sus enseñanzas están hoy tan vivas como el primer día. E seus ensinos estão hoje tão vivos como no primeiro dia. En las bienaventuranzas Jesucristo describe el carácter del cristiano que fluye desde su interior. En las bienaventuranzas, Nas bem-aventuranças, ensinou o Senhor Jesus Cristo, aí ele transmite o caráter do cristão que flui do seu interior. bienaventurado era una poderosa palabra para los que oían a Jesús ese día. Uma palavra poderosa para os que ouviram Jesus nesse dia. Porque para ellos quería decir gozo divino, Porque para eles isso significava gozo divino, perfecta felicidad. felicidade perfeita. Ser bienaventurado implicaba satisfacción y suficiencia internas. Ser bem-aventurado significava satisfação Y suficiencia interna, que no interior, dependían de las circunstancias exteriores. que não dependia das circunstâncias exteriores. Eso es lo que Dios ofrece a los que confían en Él. Isso é o que Deus oferece àqueles que confiam nele. Y así como Cristo habló a sus discípulos ese día, Da mesma maneira como Cristo falou assim aos seus discípulos naquele dia, así nos habla hoy a nosotros. da mesma maneira nos fala hoje a nós. Las bienaventuranzas describen las actitudes que deben verse en nuestra vida hoy. As bem-aventuranças descrevem as atitudes que devem ser vistas na nossa vida hoje. ¿Cómo debe ser un ciudadano del reino? Como que deve ser cidadão do reino? Un ciudadano del reino debe ser pobre en espíritu. Cidadão do reino deve ser pobre no espírito. Versículo 3. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ser pobre en espíritu quiere decir ser humilde. Ser pobre de espírito significa ser humilde. Ser pobre en espíritu quiere decir tener una opinión correcta de sí mismo. Ser pobre em espírito significa ter uma opinião correta acerca de si mesmo. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, escribió: escreveu: digo pues, por la gracia que me es dada, Digo, pois, pela graça que me é dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada um que está entre vós, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que não tenha sobre si mesmo um conceito mais alto do que aquele que deve de ter, sino que piense de sí con cordura, senão que pense de si mesmo com cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. conforme a medida de fé que Deus ha repartido a cada um. Uno debe tener un concepto de sí mismo, Uma pessoa deve ter um conceito de si mesmo, pero tiene que ser un concepto con cordura. mas deve ser um conceito com cordura. No podemos creer que somos superiores a los demás. Não podemos crer que somos, não devemos de crer que somos superiores aos demais. En Cuba decimos, ese se cree cosas. Em Cuba nós dizemos assim, esse se crê coisas, que seria, esse se crê que é muita coisa. Esse crê que é muita coisa. Esse acredita, esse pensa que é muita coisa. Ele pensa que é muita coisa. Es mucha cosa. Wow. Pobre en espíritu es no tener actitudes de autoalabanza y autoafirmación que son las que el mundo promueve. Tem frases más.
Outra vez. Pobre en espíritu es no tener actitudes Pobre em espírito significa não ter atitudes de autoalabanza y autoafirmación de auto-louvor ou autoafirmação, que son las que el mundo promueve. que são essas que o mundo promove. Los pobres en espíritu dependen absolutamente de Dios. Os pobres de espírito são aqueles que dependem exclusivamente de Deus. No son egoístas ni arrogantes. Não são egoístas nem arrogantes, No creen haber alcanzado una posición especial delante de Dios eles não creem que tenham alcançado uma posição especial diante de Deus, por sus propios méritos pelos seus próprios méritos, o por sus esfuerzos. ou pelos seus esforços. Los fariseos de ayer Os fariseus de antes y los de hoy e también. de hoje também. Tristemente hoy también hay fariseos. É triste, mas hoje também há fariseus. Ser un ciudadano del reino Ser um cidadão do reino también implica llorar. também implica em orar. Yo. Eu. Llorar. Chorar. Llorar. Santo. Agora te predico em Portuñol, português. portuñol. Versículo 4. Bienaventurados Versículo los 4. que lloran, Bem-aventurados que choram, porque ellos recibirán consolación. porque eles serão consolados. ¿Por qué lloran los ciudadanos del reino? Por que os cidadãos do reino choram? Un ciudadano del reino llora porque tiene el Espíritu Santo. Um cidadão do reino, ele chora porque tem o Espírito Santo. Y este le hace ver su verdadera condición. E esse o Espírito Santo lhe faz ver a sua verdadeira condição. Llora por sus propias faltas. Ele chora pelas suas próprias faltas, suas Y próprias llora falhas. también por los pecados de E otros. também chora pelos pecados de outros. Llora por los que no tienen salvación. Choram por aqueles que não têm salvação. Llora por los pecados de su nación. Choram pelos pecados da sua nação. Llora por las injusticias que se cometen en el mundo. Chora pelas injustiças que são cometidas no mundo. Yo lloro a menudo. Eu choro muito. Lloro por mi país, Eu choro pelo meu país. por la juventud de mi país, Eu choro pela juventude do meu país. la situación económica de mi país. Pela situação econômica do meu país. Lloro por mí mismo Eu choro por mim mesmo. cuando le fallo al Señor. Quando eu lhe falho a Deus, ao Senhor. Recuerdo que cuando era pequeño Eu me recordo que quando eu era criança, me decían, los hombres no lloran, me diziam que os homens não devem chorar. pero ahora lloro Mas agora eu choro delante de Dios. diante de Deus. Un ciudadano del reino es manso, Um cidadão do reino é manso. dice el versículo 5. Diz o versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. La mansedumbre no es debilidad. A mansidão não é debilidade. Moisés fue un hombre manso. Moisés foi um homem manso. Y Jesús, nuestro Señor, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de E corazón. Jesus, que é o nosso Senhor, disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Então, o que é a mansidão? La mansedumbre es poder bajo control. A mansidão é poder sob controle. Es disciplina, É disciplina. es humildad y ternura. É humildade e ternura. Los mansos son gentiles y perdonan a sus ofensores. Os mansos são gentis que perdoam aos seus ofensores. Un ciudadano del reino es manso. Um cidadão do reino é manso. Un ciudadano del reino tiene hambre y sed de justicia. Um cidadão do reino tem fome e sede de justiça. Versículo 6. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, A Bíblia diz que não há justo nenhum. pero Dios en su amor nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Mas Deus, no seu amor, nos imputa a nós a justiça de Cristo. Abraham fue declarado justo cuando creyó a Dios. Abraão foi declarado justo quando ele creu em Deus. La Escritura dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
A Escritura diz, e Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé, tenemos paz para con Dios temos paz com Deus, por medio de nuestro Señor por Jesucristo. meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tener hambre y sed de justicia es el reconocimiento, tener hambre y sed de justicia Ter fome e sede de justiça es el reconocimiento de la necesidad é o reconhecimento da necessidade que tiene el hombre de Cristo. que tem o homem de Cristo. Solamente Dios es justo Somente Deus é justo y perfectamente bueno. e perfeitamente bom. Los que tienen hambre y sed de Os justicia que têm fome e sede de justiça son revestidos de Cristo. estão revestidos de Cristo. Aleluia. Un ciudadano del reino es misericordioso. O cidadão do reino é misericordioso. Versículo 7. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Los cristianos hemos experimentado la misericordia de Dios. Os cristãos, nós temos experimentado a misericórdia de Deus. El Señor Jesucristo nos limpia y nos da paz. O Senhor Jesus Cristo nos limpa e nos dá paz. Ser misericordioso es tener un espíritu perdonador, Ser misericordioso é ter um espírito perdoador, es tener un corazón compasivo, é ter um coração compassivo, es ser benevolente, ser benevolente, es ponerse en el lugar del otro é colocar-se no lugar do outro y sentir como Él e siente. sentir exatamente como ele sente. Dios perdona Deus perdoa a los que saben perdonar. aos que sabem perdoar. En el capítulo 6 de Mateo, No capítulo 6 de Mateus, versículos 14 y 15, versículo 14 e 15, dice la palabra: diz a palavra de Deus. porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Mas se não perdoarem uns aos outros, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras o ofensas. Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ser misericordioso es tener un corazón tierno, Ser misericordioso é ter um coração terno, suave, que se preocupa por los se necesitados. preocupa pelos necessitados. Es alguien que abunda en el amor de Dios. É de alguém Un ciudadano del reino Un ciudadano del es reino misericordioso. misericordioso. Un ciudadano del reino es de limpio corazón. Um cidadão do reino é limpo de coração, ¿Quién dice el versículo 8? diz o versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. ¿Qué es lo que limpia nuestro O corazón? que é que limpa o nosso coração? El sacrificio de Jesucristo en la cruz limpia nuestro corazón. O sacrifício de Jesus na cruz limpa o nosso Su coração. sangre derramada nos limpia de todo pecado. O seu sangue derramado nos limpa de todo pecado, nos purifica de todo pecado. Amén. Gracias. Los de limpio corazón se mantienen lejos de la contaminación del mundo. Os puros de coração se mantêm longe da corrupção do mundo. El Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 27, Na Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios diz que a religião pura e sem mancha diante de Deus el Padre es esta: de Deus o Pai, nosso Pai, é esta. visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Visitar aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações y guardarse sin mancha del e mundo. proteger-se e guardar-se sem mancha do mundo, da corrupção do mundo. Amén. Los de limpio corazón, por la obra del Espíritu Santo, obedecen a la verdad. Os de coração puro, pela obra do Espírito Santo, obedecem à verdade. El apóstol Pedro, en su primera carta, O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo
1, versículo 22, capítulo 1, versículo 22, en su primera parte, na sua primeira parte, escribió: escreveu assim: habiendo purificado vuestras almas havendo purificado as vossas almas por la obediencia a la verdad pela obediência à verdade, mediante el Espíritu. mediante o Espírito. Nosotros sabemos que la verdad es Jesucristo. Nós sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. El único camino al O Padre. único caminho ao Pai. Un ciudadano del reino Cidadão do reino es un pacificador. é pacificador. Versículo 9. Versículo 9 diz: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Todo cristiano ha de ser un pacificador. Todo cristão deve ser pacificador. Los pacificadores son agentes de la reconciliación. Os pacificadores são agentes da reconciliação. Ellos llaman a los hombres a reconciliarse con Dios. Eles chamam os homens para que se reconciliem com Deus. Segunda a los Corintios 5:20, Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo escribió: escreveu o apóstolo Paulo: así que assim que somos embajadores en nombre de Cristo, somos embaixadores em nome de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. como se Deus rogasse por meio de nós. Os rogamos en nombre de Cristo, Vos rogamos em nome de Cristo, reconciliados con Dios. que se reconciliem com Deus. Los pacificadores logran la unión entre las personas. Os pacificadores conseguem a união entre as pessoas, Resuelven disputas, resolvem disputas, logran que vuelva la armonía, conseguem que a harmonia volte. silencian las malas lenguas Eles fazem silenciar as más línguas y construyen buenas e relaciones. construem boas relações. Pacificador es lo contrario de perturbador. O pacificador é contrário do perturbador. Donde está el perturbador, Onde está o perturbador, hay críticas, há críticas, hay quejas há guerras, y hay murmuraciones. há murmurações. Pero el pacificador siempre anda buscando soluciones, Mas o pacificador sempre está buscando soluções, tratando de limar las diferencias, tratando de limar, não? De tirar as diferenças, diminuir as diferenças, buscando siempre la paz. buscando sempre a paz. Todo cristiano ha de ser un pacificador. Todo cristão deve ser pacificador. Aquí tenemos 7 cualidades del carácter de los ciudadanos del reino. Aqui temos 7 qualidades do caráter do cidadão do reino. Aquellos que son bienaventurados, Aqueles que são bem-aventurados, felices, felizes, dichosos, ditosos que tienen el gozo divino. e que têm o gozo divino. Son pobres en espíritu São pobres em y espírito, de ellos es el reino de los e cielos. deles é o reino dos céus. Lloran y serán consolados. Choram e serão consolados. Son mansos y recibirán la tierra por heredad. São humildes e receberão a terra por herança. Tienen hambre y sed de justicia y serán saciados. Têm fome e sede de justiça e serão satisfeitos. Son misericordiosos y alcanzarán misericordia. São misericordiosos e obterão misericórdia. Tienen limpio corazón y verán a Dios. São puros de coração e verão a Deus. Son pacificadores y serán llamados hijos de Dios. São pacificadores e serão chamados filhos de Deus. Oremos. Oremos. Padre, te damos gracias Pai, te damos graças por las enseñanzas de la Escritura. pelos ensinos da Escritura. Y yo te pido que bendigas esta amada congregación. E eu te peço que abençoe a esta amada congregação. Y que todos nosotros E que todos nós podamos reflejar en nuestra vida possamos refletir nas nossas vidas estas lindas y hermosas e imprescindibles cualidades del carácter essas lindas e formosas, imprescindíveis qualidades do caráter del cristiano. do cristão. Bendice a tu pueblo. Abençoa o teu povo. En el nombre de No Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém.